Módulo 2. Soluções baseadas na natureza. Lição 6. Soluções para gestão de água. Nesta lição iremos abordar as soluções baseadas na natureza para uma gestão mais eficiente e sustentável do ciclo urbano da água, procurando compreender quais as funções, benefícios e principais tipologias para aumentar a permeabilidade do solo. No final da sessão, pretendemos que todos sejam capazes de compreender o ciclo urbano da água e entender as diferenças na gestão da drenagem em contexto urbano, conhecer as principais tipologias e soluções para aumentar a permeabilidade do solo urbano e reconhecer as principais vantagens e benefícios das NBS para a melhoria da gestão das águas pluviais. Ao abordar o tema da água, procuramos enquadrar o papel do edificado para a permeabilidade das cidades, ao mesmo tempo que podem ser estruturas cooperantes numa gestão eficiente do ciclo da água. Neste sentido, propomos agora um olhar para todo o ecossistema urbano. Deixamos de lado o edifício e olhamos para o seu contexto de inserção. As cidades são sistemas muito próprios e com características muito marcadas por uma visão mercantilista e de sobreexploração de recursos em proveito próprio. A ruralidade passou a ser encarada de forma negativa e as cidades foram-se fechando e abandonando a natureza, reduzindo-a a pequenos jardins ou alinhamentos arbóreos. Como resultado, temos cidades sobrelotadas, fortemente impermeabilizadas e artificializadas, e com uma perspectiva de crescimento cada vez mais acelerado, é expectável que até 2050 surjam mais 1,6 milhões de pessoas a habitar as cidades, o que representa mais 1/5 da população mundial. Este grande crescimento do número de habitantes nas cidades vai causar uma maior pressão nos sistemas, em especial na gestão de recursos, tão necessários e cada vez mais escassos, como é o caso da água. A água é frequentemente encarada como um bem adquirido, que está sempre disponível e à distância de uma torneira, e que utilizamos para quase todas as nossas atividades do dia a dia. No entanto, a água passa por diversos processos até chegar às nossas casas e depois tem outro processo, longo, demorado e custoso, para a devolver ao meio natural. E enquanto gastamos recursos, dinheiro e energia no tratamento, armazenamento e distribuição de água potável e que depois voltamos a gastar mais dinheiro e energia para a recolher, tratar e devolver ao meio, esquecemos que, em paralelo, corre outro sistema menos complexo e menos dispendioso que deve merecer a nossa atenção: as águas pluviais. Podemos assumir que assistimos a uma sobreexploração da água doce, fruto do nosso consumo linear de água potável e que representa custos elevados com tratamentos, para o abastecimento e depois para tratar as águas residuais. Ao mesmo tempo, temos um grande desaproveitamento das águas pluviais, que simplesmente escoam pelas cidades em direção ao meio natural. Era expectável que as águas pluviais fossem absorvidas pelo solo, pelo menos é assim que ocorre no meio natural. Grande parte, se não quase totalidade das águas das chuvas, infiltram-se no solo permeável. Mas a forte artificialização das nossas cidades tornou-as em terrenos impermeáveis, incapazes de lidar com as águas das chuvas, à exceção de atuar como um canal de escoamento. As cidades têm dificuldade em lidar com picos elevados de precipitação, o que resulta em situações de cheia ou inundações. Num cenário de alterações climáticas, é expectável que estes episódios de precipitação intensa se tornem cada vez mais frequentes, colocando em risco as infraestruturas de drenagem, mas também toda a cidade. Aqui podemos ver as diferenças nos valores de escoamento superficial, bem como as diferentes quantidades e destinos de água pluviais consoante o tipo de solo. Estes valores mostram que as cidades têm que lidar com 5 a 6 vezes mais quantidade de água ao nível de escoamento superficial do que uma área de solo natural, ao mesmo tempo que infiltra 3 vezes menos água, reduzindo a disponibilidade do solo e nos aquíferos.
Daqui podemos concluir que um solo urbano impermeabilizado entre 40% a 80% do território, que é o caso da maioria das cidades, apresenta índice de evapotranspiração de menos 5 a 10% do que em áreas mais naturalizadas, com um impacto claro na temperatura ambiente. Valores inferiores de evapotranspiração representam temperaturas mais quentes do que seria expectável. A forte redução na infiltração em solos impermeabilizados reduz a disponibilidade de água no solo, quer por via da disponibilidade para as plantas, quer para recarga de aquíferos. Como consequências, temos, entre outras, a artificialização do ciclo da água, degradação dos ecossistemas por via da elevada quantidade de água de má qualidade, redução na disponibilidade de água doce, escassez de água por via do escoamento das águas pluviais para o mar ou outros meios receptores não potáveis, maior esforço na gestão da água, com custos mais elevados e processos mais complexos e morosos para o tratamento e minimização do impacto na má qualidade da água. Neste cenário, torna-se urgente e essencial proceder a uma mudança de paradigma na gestão da água. Aumentar a permeabilidade do solo contribui para uma melhor qualidade de vida, com aumento da infiltração de água no solo e maior disponibilidade de água doce por via da irrigação do solo e pela recarga de aquíferos. Redução dos volumes de escoamento superficial, com menos riscos de causar dano nas infraestruturas e equipamentos. Maior amenização da temperatura ambiente, fruto de índices de evapotranspiração mais elevados. O aumento da permeabilidade do solo nas cidades deve ser conseguido com a transformação da impermeabilização em soluções naturais, como aumentar o número de áreas dos parques e jardins públicos, renaturalizar e desentubar linhas de água, criar bacias de retenção, instalar jardins de chuva e aplicar pavimentos permeáveis sempre que possível. Naturalizar as linhas de água é um processo que procura viabilizar e desobstruir o escoamento através das linhas de água existentes. A limpeza e a renaturalização das margens potenciam a infiltração e captação de água pelo solo e raízes da vegetação, contribuindo assim para reduzir os caudais e potenciarem uma melhor gestão da água disponível. As linhas de água também atuam como canais de retenção e acumulação de água em períodos de precipitação extrema, com o percurso sinuoso da linha de água a contribuir para atrasar o escoamento e, assim, evitar erosão das margens ou danos em infraestruturas ou equipamentos. Os parques e jardins públicos ajudam a aumentar a área permeável, ao mesmo tempo que potenciam atividades de lazer e a melhoria da paisagem. O Parque da Cidade do Porto apresenta uma área verde de 90 hectares e tem 4 grandes massas de água, que podem constituir 4 bacias de retenção de forma independente, capazes de lidar com grandes volumes de água e assim evitar inundações numa das maiores artérias da mobilidade da cidade. As bacias de retenção são estruturas que, pelas suas características, permitem a acumulação de água, criando verdadeiros lagos temporários. Em caso de precipitação intensa, estes espaços podem receber e acumular a água das chuvas, evitando situações de inundações e permitindo que as infraestruturas de drenagem consigam responder ao caudal necessário. Estas estruturas devem ser estrategicamente colocadas em locais de grande escoamento, de forma a evitarem direcionar grandes volumes de água para zonas mais vulneráveis ou sensíveis. No Parque da Asprela foi criada uma bacia de retenção com capacidade para reter 10.000 metros cúbicos de água e assim evitar a inundação de um túnel de metro que serve um grande hospital da região.
Os jardins de chuva funcionam como pequenas bacias de retenção, normalmente colocadas na linha de canais de escoamento que funcionam como zonas de tampão ou de infiltração da água no solo. Normalmente são instalados na proximidade de arruamentos ou próximos a zonas de descargas ou de drenagem. Os pavimentos permeáveis, como o nome indica, são estruturas que procuram assegurar alguma permeabilidade. Podem ser compostos por materiais porosos ou constituir alvéolos das estruturas de forma a garantir a passagem da água. São boas opções para pavimentos de passeios ou arruamentos, na medida em que devem manter alguma tração para a circulação de veículos. Existem muitas outras opções e soluções de base natural para uma gestão eficiente e sustentável da água, mas nunca é demais reforçar que a água é um bem escasso e precioso e, para tal, deve ser bem gerido. As cidades têm, portanto, o dever de serem sensíveis à água, não apenas na perspectiva de serem permeáveis, mas também de serem conscientes do valor da água para uma gestão resiliente, sustentável e produtiva. Uma gestão eficiente e sustentável do ciclo urbano da água permite reduzir o volume de escoamento superficial, remover os sedimentos finos, nutrientes, metais pesados e outros poluentes, contribuir para a melhoria da paisagem urbana e oferece um vasto conjunto de soluções versáteis e flexíveis. Aumenta a eficiência dos sistemas de drenagem, reduz os danos e os custos com sistemas de drenagem e reduz o risco de inundações e a degradação da qualidade da água. Aqui está o contacto e-mail para colocarem alguma dúvida ou questão e os canais de comunicação do projeto LIFE My Building is Green. Para mais informações relacionadas com o tema ou com o projeto, não hesitem em contactar-nos. Obrigado pelo vosso interesse. Com a colaboração do Programa LIFE da União Europeia.